Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, o programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e importantes assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. Quem acompanha o mercado, mesmo que de longe, certamente já se surpreendeu com os altos e baixos das criptomoedas. Isso quando você sintoniza o noticiário, até mesmo em conversa com pessoas. Mas, afinal, o que é uma criptomoeda? Como funciona esse ativo e como nós podemos negociá-lo? Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é anterior a ele. Há relatos que as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. Isso dispensaria a necessidade de uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais. Para falar sobre criptomoedas, será que essa é a real moeda do futuro? Terei como convidado Ângelo Milocchi, jornalista com mais de 10 anos de experiência em produção de conteúdo e analista de comunicação da Sacre Investimentos. Formulei algumas perguntas que, após respondidas, contribuirá para entendermos, eu, você, eu e todos nós, sobre o assunto que tem colocado muitas pessoas em sintonia com alguns nomes, a Bitcoin, outras moedas, mas essas perguntas, creio eu, serão respondidas e nos trarão algum conhecimento. Como essas perguntas: quais são as principais diferenças entre criptomoedas e moedas tradicionais? Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar criptomoedas em comparação com o dinheiro convencional? Quais são as criptomoedas mais populares e o que as torna relevantes no mercado? Como você pode perceber, o Comunidade do Conhecimento está recheado de muitas informações sobre o tema. Criptomoedas, será essa a real moeda do futuro? Fique aqui conosco que o Comunidade volta já. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Recebo em nossos estúdios o jornalista com mais de 10 anos de experiência em produção de conteúdo e analista de comunicação na Sacre Investimentos, Ângelo Milocchi. Ele aceitou o convite para falar sobre criptomoedas e responder se essa será ou já é a moeda do futuro. Grato pela sua forma tão gentil de vir aqui conversar conosco de um assunto que para muitas pessoas ainda é motivo de esquentar a cabeça, Você tem experiência em criptomoedas ou você só é um estudioso sobre a moeda? Então, Lau, primeiramente, obrigado pelo convite. Você mencionou a minha trajetória, de 10 anos, aí um pouco mais, produzindo conteúdo. Inclusive, já estive aqui na TV também, pude passar por aqui um período. E eu tenho a experiência prática e a teórica, que eu tenho estudado muito, a respeito de cripto, principalmente porque lá na Sacre eu fico à frente do time de conteúdo.
Então eu gerencio uma equipe que produz conteúdo e a criptomoeda, a pauta criptomoeda, criptoativo, ela entrou em voga, né, muito mais do ano passado para cá e meio que forçou a gente a entender de fato o que é isso. Mas nas minhas contas pessoais, né, como a gente fala, na minha trajetória, eu estou no mercado financeiro desde 2017, então estudando e operando praticamente todos os dias ativos de risco. Já tive uma passagem também em 2018, 19, 20, operando de fato criptomoeda Bitcoin, né? Então eu tenho uma experiência que é teórica e um pouco de prática também, tem algumas histórias para contar a respeito de cripto. Nós falamos aqui no início de criptomoedas. Quais são as mais frequentes comentadas? Tá. Antes eu vou fazer um disclaimer, se você permite, que apesar de ser analista, eu também tenho certificação da APMEC como analista de investimentos. Então eu sou autorizado a dar recomendação direta de ativo, mas nenhum ativo que a gente mencionar aqui durante a conversa é recomendação de investimento direto para você que está assistindo a gente. O ideal sempre a gente fala, Val, no mundo dos investimentos, é que você conheça e respeite o seu perfil de investidor e, de preferência, só invista com assessoria de um especialista, como os nossos assessores lá na Sacra. Então, um disclaimer feito, não compre os ativos que a gente citar aqui sem antes entender como realmente eles funcionam e se são adequados para o seu perfil. Mas quando a gente fala de popularidade, é inegável o Bitcoin, né, que foi a primeira criptomoeda lançada e que ganhou mercado, mas dentro do mundo dos criptoativos existem várias vertentes. Então tem a vertente de moeda, que no caso o Bitcoin, aí existe a vertente de contratos inteligentes, aí a gente tem uma outra moeda que chama Ethereum, que é muito popular. Solana também é uma moeda, uma criptomoeda, um criptoativo, né? Não é tem a moeda Solana, mas ela atua em um segmento do universo cripto relacionado a contrato inteligente. Então, assim, vai depender muito do segmento em que você resolver entrar. Mas falou de moeda, Bitcoin, falou de contrato inteligente, aí Ethereum, Solana. Aí tem o universo também DeFi, né, que a gente chama, que são as finanças descentralizadas. E aí tem uma gama de ativos lá dentro também muito populares, como o Aave, Uniswap. Então é meio que assim, dentro do universo cripto, existem várias caixinhas e ali cada caixinha com as suas empresas, né, com seus protocolos atuando, e geralmente esse protocolo vai ter uma moeda atrelada a ele. Mas assim, de popular, Bitcoin, Solana, Ethereum, a Dogecoin, né, que foi uma moeda, um meme coin lançado pelo Elon Musk, que ganhou muita popularidade. Mas você, hoje, né? Se chega uma pessoa e diz assim, eu tenho R$ 1.000, eu gostaria de comprar Bitcoin. Tá. Ela já vai com isso, a pessoa, o investidor, já vai com o nome da moeda ou não? Eu não sei se você entendeu, Sim, né? Porque você falou, nós vamos citar alguns e não que com isso você, no caso, está indicando para a pessoa. Compra. Então, se chega uma pessoa para você ou para o seu grupo, para a sua equipe, e fala, eu queria comprar tal. Uhum. Como você age nesse caso? Eu teria duas formas de responder essa pergunta. Então, Eu poderia fazer aí de forma particular, enquanto analista, fazer uma análise gráfica do desempenho do ativo no tempo. Então, pegar um gráfico de um ano para trás e analisar como que ele se desenvolveu e aí fazer uma análise técnica desse ativo e falar para a pessoa se de fato está em um ponto bom de compra, ou seja, com um preço bom de compra. Ou eu poderia partir do nosso parceiro, que é o Banco BTG Pactual, que emite relatórios também, e procurar nesses relatórios, onde os analistas do banco expressam seus fundamentos, e ver se ali eu tenho algum fundamento que justifique a compra. Mas geralmente o que acontece? A pessoa, ela escuta na televisão, enfim, em qualquer lugar na rua, do determinado ativo. Um exemplo
Solana. Ângelo, me falaram que Solana está boa para compra. Nesse caso, a gente já põe o pé no freio, tá? Então, calma. Quem falou? Onde falou? Porque existe uma máxima de mercado financeiro, Val, que é assim, e sem desmerecer ninguém, mas quando o seu borracheiro está te recomendando ativos financeiros, é a hora de você sair. É porque geralmente já está em um pico de euforia. E quem tinha que se posicionar com um bom preço já se posicionou, já surfou um movimento e já está realizando lucro. Então, geralmente, informações referentes a ativos financeiros, ela cai na boca do povo em um momento que já não está mais tão bom para se posicionar. Então, se a pessoa chega, Ângelo, eu estou com R$ 1.000 e quero investir em Solana. Aí eu vou procurar de alguma forma, ou com o time dentro do escritório, ou com os relatórios do BTG, ou fazendo uma análise gráfica do ativo, se realmente faz sentido. Mas se essa pessoa chega e fala, eu estou com R$ 1.000 e quero investir em cripto, aí geralmente a gente vai recomendar para que essa pessoa invista em uma carteira. A gente tem carteiras que são automatizadas de criptoativos, em que ela não... Aí, é claro, um pouco mais de R$ 1.000, né, para você começar. Mas Eu ia chegar nessa pergunta. existem carteiras automatizadas de criptoativos que você investe e os especialistas do banco, no caso o BTG, que é o nosso parceiro, eles fazem todo o trabalho para você. De seleção, de ativo, de remanejamento, rebalanceamento de carteira, tudo. Tudo. Eu fiz, né, aquela pergunta, falei R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000. Já partindo da premissa que a pessoa tem R$ 1.000 sobrando e não vai precisar disso amanhã, depois, ela vai fazer um investimento. R$ 1.000, ele é um valor que eu posso dar início, ou você acha que a pessoa tem que, para entrar nesse segmento de investimento das criptomoedas, tem que ser um pouquinho mais? Você consegue começar a investir com R$ 1.000 em criptomoedas, até com menos. Na plataforma do BTG Pactual, por exemplo, você consegue comprar criptomoedas a partir de R$ 100, perdão. Mas existem exchanges, né, que são as corretoras de ativo digital, que você investe com o valor que você quiser, mandar para lá por Pix e fazer os aportes, né, comprar a moeda que você quer. Então é possível sim, tá? Você começar com R$ 1.000, com 100. Se você já tem um portfólio de investimentos, uma reserva de emergência, né, que a gente chama. Enfim, se você já tem uma rotina de investimentos, começar com R$ 1.000 na cripto é sim legal. Agora, se você não investe, não tem carteira, ainda está perdido, estou querendo começar em algum lugar e acho que a cripto é para mim, também pode ser. É decisão. Eu estou conversando com o analista de comunicação da Sacre Investimentos, o Ângelo Milok, que aceitou o nosso convite para falar sobre criptomoedas e nos fazer entender se essa será ou já é a moeda do futuro. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Recebo em nossos estúdios o analista de comunicação na Sacre Investimentos, Ângelo Milok, que aceitou o nosso convite para falar sobre criptomoedas e responder alguns questionamentos sobre o assunto. Nós falamos, antes do intervalo, quanto que eu poderia dar início e depois dar prosseguimento. Esse prosseguimento de aporte é mensal, diário, semestral? Como acontece? Ele não tem uma regra estipulada. O ideal é que, como qualquer outro ativo de investimento, você tenha uma regularidade. Porque assim como qualquer investimento de renda variável, qualquer investimento de risco, é interessante que a pessoa entenda a criptomoeda, independente de qual for, como um investimento para longuíssimo prazo.
de longo a longuíssimo prazo. Esse longo, longuíssimo, nós estamos falando de quantos A meses? partir de 12 meses. De 12. De 12 meses. A não ser que seja uma pessoa especuladora mesmo de mercado financeiro, mas aí que provavelmente já vai ter um conhecimento avançado para estar fazendo operações mais curtas, buscando operar a volatilidade das moedas e auferir algum lucro ali. Mas no geral, para o investidor, início de jornada, vamos pensar no horizonte de 12 meses, com aportes regulares mensais, né? E aí dependendo do bolso, né? De que cada um tem para ir aportando. Por quê? Porque esse aporte consecutivo e mensal, e por um período maior, ele vai possibilitar que você tenha um preço médio, que a gente chama no ativo, favorável. Porque talvez hoje você compre o Bitcoin a $100 mil, que é o preço que ele negocia hoje quando a gente grava, no início de fevereiro. Mas ele pode cair a $90 mil, $80 mil, e você tendo aportes frequentes, você consegue acompanhar o preço médio para se posicionar em um preço médio que seja Mas bom. É arriscado assim ou não? Se tiver paciência, eu tenho resultados positivos. No longo prazo, a tendência do Bitcoin, principalmente do Bitcoin, tá? E tem as altcoins, que são as moedas alternativas, mas o Bitcoin no longo prazo, ele tende a se valorizar justamente porque ele é um ativo livre de uma variável que afeta todas as outras tipos de moeda, que é a variável chamada inflação. O Bitcoin ele é um ativo que ele não sofre com a inflação porque ele tem um limite. Ele vai serão emitidos um limite de 21 milhões de Bitcoin. Então, a tendência é que ele seja um ativo cada vez mais escasso. Então, diferente de um ativo, uma moeda fiduciária como o real, em que o governo tem total liberdade para imprimir mais quando precisar, a criptomoeda, dentre outros fatores, ela é livre da inflação. Então, a tendência é que ela se valorize. Tenho lá um aporte, R$10 mil. Uhum. Eu não posso esperar até 12 meses. Eu posso resgatar. Sim. Eu posso também utilizar para pagar alguma coisa com Bitcoin? Sim, a maioria... Bitcoins não, com criptomoeda. Com a criptomoeda. Existem, eu falo até a maioria, mas existem muitos estabelecimentos que já transacionam com o criptoativo, com o Bitcoin principalmente, né? Então, transações comerciais que são pagas com criptoativo já é bem, principalmente assim, no exterior, é muito comum, muito comum. Até para atender uma demanda, né, dos investidores de Bitcoin. Né? Porque isso é muito importante. Você imagina, você começa a fazer ali um investimento e, de repente, a pessoa com quem eu vou fazer uma negociação, ela tem a possibilidade de ficar com parte desse investimento. E como é feito esse documento? Eu tenho que tirar da minha conta e vai para outro, ou é feito só um remanejamento de crédito aí no caso? Ele é feito em forma de transferência mesmo. Então, da mesma forma que você faz um Pix hoje, com a chave Pix da pessoa, você tendo a sua carteira vamos generalizando, Bitcoin, eu tenho lá os meus Bitcoins e vou pagar o VAL por algum serviço ou algum produto que eu comprei de você com Bitcoin. Aí o que eu vou precisar é da sua carteira, o endereço da sua carteira digital, porque... Tem até não sei se é verdade ou não, que uma pessoa perdeu a senha, isso é verdade? Que tinha milhões investidos e aconteceu isso? Se a pessoa perder a senha, ela corre esse risco de perder os bitcoins dela. Porque é possível você armazenar os seus criptoativos em um banco, como o próprio BTG, em uma exchange, que são corretoras, né, voltadas para criptoativo, mas você também pode armazenar os seus bitcoins, inclusive em cold wallets, né, que chamam, né? Como, imagina um pendrive, em que você espeta ali, baixa a sua carteira e carrega para onde você quiser. Só que se você perder a sua senha, a cold wallet você até pode perder, porque você compra outro, insere seus dados de acesso e recupera. Mas se você perder a senha, eles vão ficar perdidos. Tá. Essa é uma preocupação. Outra preocupação, como fica essa questão de impostos, de recolhimento?
Tudo é taxado, não é taxado? Como isso ocorre? O Brasil, ele adotou um regime de tributação para operações com criptoativos. Então, quando você faz uma operação com o Bitcoin, por exemplo, uma especulação, cai um pouquinho, comprei, subiu, vendi, especulei, né, no movimento do mercado, oferi lucro, você vai ter um percentual de 15% de imposto de renda para recolher. Taxa de transação, algumas exchanges cobram, e outras não. Por exemplo, a rede Bitcoin, ela sempre vai ter uma taxinha ali por transação. Então, quando eu envio meu Bitcoin para você, a própria rede do Bitcoin, ela vai ter ela vai pegar um pedaço desse valor para pagar os mineradores, né? Que são as pessoas que mineram a rede. E Chama minerador? são os mineradores. Existem existe até um termo, né? Fazenda de mineração, que são galpões enormes com computadores de última geração que ficam processando essas operações de Bitcoin. Porque é um mercado descentralizado. Então, é diferente de um banco em que quando eu te passo um Pix, essa transação passa pelo banco, o banco valida e conclui ela. Na rede Bitcoin, quem valida as transações são os próprios usuários, os mineradores, no caso. Então, eles recebem uma taxa por isso. Se você for mandar por uma exchange, pode ser que ela coloque um spread também para ter o lucro dela, né? Afinal, são empresas que precisam ter receita e se manter. E por banco, pode ser que você pague um pequeno valor de corretagem, 0,5% a 1%, dependendo do banco. Eu vou fazer uma pergunta, quase a nossa última pergunta, mas eu pego 100 pessoas aleatórias e coloco dentro de um local e vou falar sobre criptomoedas. Tá. Quantas pessoas você acredita que dessas 100 já tenha feito algum investimento ou que entenda desse mercado? Olha, quem entenda, eu acredito que umas 15. E que já tenha transacionado o Bitcoin, seja da forma mais comum de comprar e vender o Bitcoin, certo, umas 35 pessoas. Agora, que já tenha feito uma transação comercial... Eu pensei que até era menor, né? É. Porque 100 pessoas, até que está, eu acho, 15 pessoas dá 15% e que tenha tido alguma coisa, 35%, eu acho um número bom. Porque a pergunta que não quer calar é aquela que eu fiz no início do programa. Essa é a moeda do futuro ou nós já estamos operando no futuro? Eu acredito que é um mix, tá? Ela pode ser a moeda do futuro, o que não significa que ela vá dar fim ao modelo tradicional de moeda. Por exemplo, não consigo acreditar que um Bitcoin vai substituir um dólar americano. É impossível. Mas que é uma moeda para o futuro, disso não tenha dúvidas. Principalmente agora com os Estados Unidos elegendo um presidente pró-cripto, grandes nações montando reservas em Bitcoin, o próprio Estados Unidos montando ali uma força-tarefa para entender em que nível eles vão também ter uma reserva em Bitcoin. E a questão tecnológica que tem avançado muito, eu disse aqui de forma bem rasa, os contratos inteligentes, a economia descentralizada. Eu acredito que cada vez mais terão as empresas vão, de alguma forma, se beneficiar com essa tecnologia que ela não para, né? Ela sempre avança. Então, eu acho que nós já estamos, se tem um número bom assim de pessoas tendo esse conhecimento, eu já fico mais esperançoso, né? Eu leigo no assunto, porque a minha filha gosta de ler sobre isso, né? Mas ela está ali em meio a pessoas que lidam com capital, né? O marido dela foi jogador de futebol, então os outros jogadores falam sobre isso, né? Então já é um meio onde se conversa mais. Aqui em Maringá, eu acho que nós estamos fazendo um bom serviço de poder esclarecer dúvidas de algumas pessoas. Concorda comigo? Com certeza. E, inclusive, o nosso trabalho com produção de conteúdo também está muito alinhado com isso.
Tem dois fatos assim, Val, que eu queria comentar para que sua audiência soubesse. A gente teve um fato muito relevante no início de 2024, que foi a SEC, que é o órgão regulador do mercado financeiro americano, autorizando a maior gestora de capital do mundo a emitir um ETF, que é um ativo financeiro, lastreado em cripto. Então, um mercado que até então era visto como um mercado moderno, para jovem, para aventureiro, para especulador, hoje ele é um mercado consolidado na maior economia do mundo e está aberto para os grandes investidores do mundo inteiro investir de forma segura por meio de uma grande gestora e um mercado regulado, que é o maior mercado do mundo. Então, isso assim foi um ponto bem pró-cripto, sabe? Não tem como falar assim que é especulação mais, sabe? Tá certo. Bom, agradeço a sua presença, volte sempre, como você mesmo diz, aqui foi o local que você fez o seu curso de jornalismo e passou alguns momentos bons. Já estive nesse estúdio antes. Então tá bom. Obrigado pela sua disposição. E vamos estar sempre falando sobre isso. Tá bom. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas fica também o nosso desejo de tê-los em nossas redes sociais. Nós estamos falando do nosso YouTube. E falando em YouTube, tem que deixar o like lá ou dislike. O importante é que você se inscreva nas nossas redes de comunicação. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer a minha colega de trabalho, a Thaís Pismel, que tem nos auxiliado a encontrar pessoas de peso, com muita qualidade e conhecimento, para estar aqui conosco. Então, a você, um grande abraço, fique com a gente, até uma próxima oportunidade, até lá.